Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Invento. E nesta aula iremos explorar sobre dois recursos basicamente utilizados para dar volume aos corpos esboços em 2D, certo? São estes recursos a extrusão e a revolução. Inicialmente, para você atribuir uma forma 3D a um esboço 2D, é necessário utilizar primeiro um sketch. Com isso, vamos bem aqui na ferramenta Iniciar Esboço 2D, dar um clique nele e selecionar algum dos planos estabelecidos pelos três eixos cartesianos, x, y e z. Nesse caso, eu vou escolher o plano XY, que corresponde à vista superior. Perfeito. Dando início a esse procedimento do esboço 2D, na aula anterior nós discutimos sobre o ambiente criar e as formas básicas geométricas, sendo elas a linha, o círculo, o arco, o retângulo e afins. Diante disso, vamos começar fazendo o esboço de um círculo. Eu vou bem aqui na aba Criar e clicar com o botão com clique do lado esquerdo. Perfeito. Vou bem aqui colocar na origem o centro da circunferência. Vocês podem observar que esse ponto verde significa que existe uma relação coincidente tanto com o centro da minha circunferência, tanto com o centro da origem do meu plano que eu selecionei, no caso, a vista superior. Perfeito. Vamos dar um clique simples aqui com o lado direito do mouse e largar. Perfeito. Próximo recurso que nós iremos abordar agora, que nós desenhamos inicialmente o círculo, é a dimensão cota. Diante disso, nós vamos bem aqui em cota, dar um clique com o lado esquerdo do mouse, ou nós podemos simplesmente também, por meio de um atalho, clicar em D. Clicando em D, ele automaticamente também vai selecionar o comando cota. Perfeito. Vamos aqui na circunferência. Vocês podem observar que a partir do momento que eu passo o mouse com o comando cota selecionado, todo o entorno da minha circunferência muda de coloração, que inicialmente estava roxo, posteriormente vai passar para um verde, indicando que aquela dimensão que eu vou atribuir diz respeito a esse perímetro que mudou de cor. Perfeito. Vamos dar um simples clique nele com o lado direito do mouse e largar. Perfeito. Aqui inicialmente foi estabelecida uma medida aleatória, porém isso é possível modificar. Basta dar um duplo clique sobre a medida com o botão direito do mouse e atribuir a medida que vocês desejam. No caso, eu vou colocar aqui 20 milímetros. Por padrão, como inicialmente setamos lá na nossa configuração inicial ao abrir o Invento em milímetros, todas as unidades que irão aparecer aqui serão em milímetros. Isso é muito importante de atentar porque geralmente certos projetos utilizam a medida em metros, perfeito? Então a única coisa que vocês vão ter que se atentar é fazer a conversão de metros para milímetros caso seja necessário. Aqui também vocês podem optar por exemplo, vocês pegarem a medida, digamos, por exemplo, vocês têm 20 metros, apertar o asterisco, em vez de fazer a conversão de forma de um cálculo mental, vocês podem simplesmente clicar esse asterisco e colocar a medida que equivale a 1 metro em milímetros, no caso, 1000, que automaticamente ele vai atribuir essa medida, beleza? Bem, como esse não é o nosso caso, nós vamos deixar 20 milímetros normalmente. Certo. Após nós colocarmos a medida de cota sobre a nossa circunferência, pessoal, um detalhe interessante. Como eu tive uma mudança muito abrupta de medida de 200, de 20 milímetros para 20 vezes 1000, e basicamente nós perdemos o esboço do nosso plano, basta dar um duplo clique no scroll do mouse, que ele automaticamente vai ajustar para vocês a circunferência previamente setada. Perfeito. Agora que nós atribuímos dimensionalidade à nossa circunferência, vamos clicar bem aqui com o botão direito do mouse em encerrar esboço. Feito isso, observe que agora eu saí da minha aba esboço, como está mostrado aqui na tela, e passei automaticamente para o modelo 3D. O primeiro recurso que nós vamos visualizar é esse recurso chamado extrusão, certo? Se você passar o mouse por cima dele, o Invento vai descrever uma breve explicação sobre o recurso, bem como o atalho que vocês podem acessar ele por meio do teclado, no caso, a tecla E. Vamos clicar aqui em extrusão. Automaticamente ele já selecionou o perfil na qual eu estava interessado, que era uma única circunferência, certo? Aqui ele vai abrir uma aba dizendo quais são as medidas que você vai querer atribuir a esse recurso extrudado. E bem aqui em distância em A, você vai atribuir a altura desse corpo que você quer que ele ganhe volume. No caso, eu quero que aquela minha circunferência de 20 milímetros de diâmetro ganhe uma distância, uma altura de 10 milímetros, certo?
Esse aqui geralmente é o valor presetado, mas você pode mudar à vontade de acordo com a sua necessidade. Vamos colocar aqui, por exemplo, 50 milímetros. Perfeito. Bem aqui em direção, em cima dessa aba distância A, ele vai mostrar a direção da extrusão na qual você quer que esse corpo ganhe volume. Por padrão, o que acontece é que esse corpo vai ganhar medida de volume, no caso de altura, numa distância perpendicular a ela para cima. Mas você pode setar de acordo com a sua necessidade para baixo. É só você ir bem aqui nesta aba e clicar em invertido. Caso seja de seu interesse que tanto a extrusão para cima quanto a extrusão para baixo tenham a mesma medida, como se aquele plano 2D que a gente desenhou fosse um plano que cortasse bem o meio a figura, você pode ir nessa opção simétrica, certo? Então ele automaticamente vai fazer essa divisão igual. Então os 50 milímetros que eu setei, metade vai para cima, metade vai para baixo. No caso, 25 para cada lado. Se porventura surge uma necessidade de que um lado tenha uma extrusão de uma medida diferente da outra, você pode simplesmente ir nessa aba aqui do lado escrito assimétrico. Dando um clique nele, com o botão direito do mouse, você vai poder atribuir uma distância de acordo com a sua necessidade, tanto para cima quanto para baixo, de acordo com o que o projeto exige de vocês. Vamos deixar aqui por padrão, por enquanto, e posteriormente vamos dar um OK, certo? Vejam, a base do meu cilindro aqui embaixo foi aquele esboço inicial que eu setei inicialmente, que tinha um diâmetro de 20 milímetros. Então, a partir desta base, o meu corpo ganhou uma altura de 50 milímetros. Perfeito. Vamos agora ao próximo recurso, que é, no caso, a revolução. Vamos vir bem aqui nesse histórico, na aba histórico, e excluir o nosso objeto. Beleza? Para iniciar um novo esboço. Vamos aqui em iniciar esboço 2D, ele vai abrir os planos cartesianos novamente e vamos selecionar o plano superior Z, X e Z. Perfeito. Vamos agora iniciar com algum tipo de perfil aqui semelhante ao circular. Vamos fazer um cilindro também, só que a metodologia que a gente vai utilizar aqui é diferente daquela da revolução. A gente vai inicialmente desenhar uma linha de centro, essa linha de centro vai ser o eixo da minha circunferência, perfeito? Pessoal, um detalhe. Caso vocês queiram navegar novamente, recapitulando aquilo que eu disse na aula sobre o recurso criar, de forma rápida, aqui pela sua tela do Inventor, transladar o seu plano, basta segurar a tecla Ctrl e com o scroll do mouse, segurar e movimentar a sua tela, beleza? Vamos aqui em recurso linha, e vamos desenhar uma linha reta, perpendicular, que vai representar o eixo da minha circunferência, certo? Vamos dar um clique simples aqui com o botão direito do mouse e largar. Perfeito. Percebam que quando eu passo o mouse por cima dessa linha, ela fica em verde, que simboliza o eixo do meu futuro cilindro. Então, o que eu vou fazer agora é atribuir uma medida. Lembra que no caso anterior eu estabeleci uma altura de extrusão de 50 milímetros? Pois é. Agora, nesse caso que eu iria utilizar a revolução, quem vai definir a altura do meu cilindro é essa linha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou com o comando cota, ou eu clico com o botão direito em cima do cota, ou eu seleciono B na minha tecla de atalho. E vou atribuir a altura anterior que eu estabeleci para o meu cilindro que foi extrudado. No caso, aqui ele ganhará uma altura de 50 milímetros. Vamos lá. Vou dar um duplo clique com o meu botão direito do mouse e selecionar 50 milímetros. Perfeito. Feito isso, agora eu vou estabelecer quanto de raio vai ter o meu cilindro, certo? Vamos colocar bem aqui uma linha, partindo da extremidade, que representa a altura do meu cilindro, seguir com uma linha reta até a base. Pessoal, não se preocupem com as dimensões nesse primeiro momento, vocês podem fazer um retângulo simples. As dimensões a gente vai colocar posteriormente com o comando cota. Certifique-se de que ele tem tanto comprimento de 50 milímetros, quanto ele tem uma angulação de 90 graus. Percebam que aqui, perto do local onde eu vou posicionar o ponto final dessa linha, apareceu um pequeno quadradinho com duas linhas, uma vermelha e uma preta. Isso significa que essa linha está paralela com a primeira linha que eu desenhei.
esta primeira linha, que no caso será o eixo da minha circunferência, do meu cilindro, perdão. Vou largar e posteriormente eu vou fazer uma outra linha e fechar o meu contorno. Beleza. Eu vou dar um ESC para deixar de desenhar as linhas e agora sim eu vou estabelecer as minhas medidas. A principal medida que a gente tem que se atentar é somente o raio que vai ganhar esse meu cilindro. Por que o raio? Sendo que no exemplo anterior a gente setou o diâmetro, porque nesse caso, como esse meu retângulo vai dar uma volta completa de 360 graus sobre esse meu eixo de 50, basicamente esse raio vai dobrar de tamanho. Então, aquilo que era um raio vai se tornar um diâmetro. Vamos bem aqui, novamente dar um duplo clique e selecionar a medida do raio. No caso, se eu não me engano, no exemplo anterior eu setei 25 como diâmetro. Eu vou colocar aqui 25, só que barra dividido para 2. Ele automaticamente vai fazer o cálculo para mim, dizendo que 25 dividido para 2 vai dar 12,5 de raio. Vamos bem aqui e clicar com o botão direito em encerrar esboço. Perfeito. Vamos aqui nesse ambiente modelo 3D, lembrando que ele saiu do esboço e foi automaticamente para o modelo 3D, e clicar em revolução. Clicando em revolução, ele vai abrir uma aba auxiliar aqui que vai definir todos os parâmetros da revolução de vocês. O que a gente vai ter que fazer é selecionar todo o nosso contorno, que a gente quer que ele ganhe volume. No caso, ele já selecionou aqui, perfil 1. Perceba que ele mudou até de cor por causa disso. E o eixo. O eixo, perceba que agora, aquela janelinha que estava sem uma cor, ganha um contorno de uma linha azul por baixo, significando que esta janela está selecionada. Então vamos bem aqui com o nosso cursor e clicar com o lado direito do mouse sobre o eixo que a gente quer que essa figura retangular rotacione. Perceba que quando a figura retangular rotacionar, ela vai ganhar volume de um cilindro. Olha, perceba que ele colocou uma visualização prévia do meu contorno final. Perfeito? Certo. Posteriormente aqui em direção, ele vai mostrar as direções na qual essa revolução vai ocorrer, perfeito? Isso aqui não vai interferir muito nesse primeiro momento, porque se você colocar simétrico ou invertido, colocar no sentido normal ou invertido, ele vai dar uma volta de 360 graus e isso não vai mudar em nada, já que é um contorno fechado. Mas, caso eu fosse aqui nessa aba escrito ângulo e colocasse, por exemplo, 270, isso já ia interferir bastante, porque ele ia dizer respeito a qual seria, a partir dessa seta, ao começo, o início da revolução e até onde ele terminaria. Perceba que aqui, a concavidade na qual falta fechar o meu cilindro está voltado para baixo. Caso eu clique no sentido invertido, essa concavidade que falta preencher vai para cima, perfeito? Vamos clicar aqui inicialmente na direção normal e dar um OK. Isso aqui a gente setou para 270 graus. Então ele, a partir daquela figura retangular de raio 12,5, setou uma revolução em torno daquele eixo de 50 e deu 270 graus, terminando bem aqui. Certo, pessoal? Nas próximas aulas a gente vai explorar outros recursos e voltar para o ambiente esboço. Mas inicialmente eu queria que vocês aprendessem esses dois recursos de extrusão e revolução, justamente para que vocês ganhassem autonomia e já saíssem do ambiente 2D para o 3D, para que vocês já pudessem criar as formas de vocês de acordo com a necessidade e interesse. Perfeito? Então, muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima aula.